sobre o time. O Brasil tem uma alteração obrigatória, porque o Paquetá não pode jogar, o Paquetá está suspenso. Então já tem a necessidade de uma mexida, pelo menos no meio-campo, mas temos impressão, pelo que a gente está vendo, de que o Dorival vai mudar em mais posições essa seleção brasileira? É isso, André. Ontem o Dorival fez o primeiro treino testando o time, porque anteontem foi um treino mais para quem não começou jogando e depois acabou liberando ali para a entrada da garotada, das crianças que estavam do lado de fora, porque era dia das crianças. Então ontem foi o primeiro treino testando o time, com todo mundo à disposição, e o Dorival promoveu algumas mudanças. No meio-campo, como você disse, já precisava escolher um substituto para o Lucas Paquetá, mas além disso, o Dorival tirou o André também. Ele trabalhou com a dupla que entrou no intervalo da partida contra o Chile, o Bruno Guimarães e o Paquetá, o Bruno posicionado um pouquinho mais recuado e o Paquetá e o Gerson fazendo ali a função do Paquetá. No jogo contra o Chile, a gente viu o Bruno e o Gerson alternando bastante, mas na forma que o Dorival desenhou o time ontem, a tendência é que contra o Peru a gente veja o Bruno um pouco mais fixo ali na frente da zaga e o Gerson com um pouco mais de liberdade. Além dessa mudança no meio-campo, o Dorival fez uma mudança na lateral direita, ele testou o Wanderson como titular da seleção no lugar do Danilo e fez mudanças também no ataque, aí não mudanças de peça, mas mudanças de posicionamento. O Igor Jesus continua como titular, como centroavante da seleção, mas o Dorival fez uma nova movimentação com o Rodrigo jogando ali como uma espécie de 10, mais centralizado, o Rafinha voltando a jogar aberto pela direita e o Savinho saindo da direita e indo jogar aberto na esquerda. Então foi assim que o Dorival trabalhou com um time de certa forma mais ofensivo. A gente tinha visto na véspera o Dorival fazendo um trabalho, ele não tinha ali todos os titulares o tempo inteiro, mas depois ele ficou trabalhando com os jogadores reservas e era um trabalho em que a gente via muito o Brasil atacando com 7 jogadores. Eu acho que pela escalação, me parece ser mais ou menos o que o Dorival vai fazer, porque tem o Abner que apoia e agora terá o Wanderson também para apoiar, com o Bruno ficando um pouco mais protegendo ali a zaga e o Gerson também saindo e procurando essa bola lá na frente. A gente viu o Gerson fazendo muito isso no treinamento de anteontem, tanto que teve passe do Gerson para gol do Luiz Henrique, passe do Gerson para gol do Martinelli. Então, foi assim esse primeiro trabalho com o time em campo. Hoje o Dorival ainda tem mais uma atividade que aí já será lá no Mané Garrincha no fim da tarde, André. Uma coisa que a gente sempre fala e ouve os companheiros do futebol falando, inclusive ex-treinadores de seleções, da própria seleção brasileira, eles sempre falam o seguinte: a leitura do técnico de seleção, ela tem que ser mais rápida. Ela tem que ser numa velocidade maior. Você não tem tanto tempo para trabalhar, você não tem tantos jogos para ir mudando o time aos poucos, você não tem tanto tempo para ficar dando chance e oportunidade para quem jogou mal. Você tem que fazer uma leitura e agir mais rapidamente do que é num clube. Você tem que tomar atitudes e decisões que você, por mais difícil que seja, o cara jogou só uma partida, tem que dar sequência, tem que... Na seleção, não é sempre que você consegue fazer dessa forma. Então, Monique, eu acho que as mudanças, especialmente no meio-campo, e daqui a pouco eu vou falar do ataque, mas especialmente no meio-campo, elas demonstram que o Dorival leu o jogo contra o Chile, porque a seleção melhorou. E acho que isso foi unânime, né? A seleção melhorou com as entradas de Bruno Guimarães e Gerson, né? É isso, e além do mais, tinha uma questão ali com o André, que o André, depois o Dorival revelou na entrevista coletiva que o André tinha levado uma pancada no último treino e que tinha feito de tudo ali para conseguir jogar, e o Dorival faz a opção de tirar o André no intervalo, para além disso, né, de uma questão física ali, de algo que poderia estar incomodando. Na minha visão, não foi um bom primeiro tempo do André, tem ali 2 ou 3 saídas de bola que o André erra, que normalmente ele não costuma errar, e aí o Dorival faz o teste usando o Bruno, né, que é um cara que já conhece muito bem o meio de campo da seleção e que vinha sendo titular, inclusive era o jogador que mais partidas tinha, junto com o Rodrigo, nessa nova fase de seleção ali
pós-Copa, e o Gerson, que está vivendo um bom momento, que é um cara que o Dorival conhece, que pode fazer muito bem essa função ali de segundo volante, mas que é um cara que também pode cair pela direita, se aproximando do atacante que estiver jogando pela beirada do campo, e essas mudanças surtiram efeito. O Dorival gostou do que viu com a dupla Bruno e Gerson e decide aproveitar que já teria que colocar alguém na vaga do Paquetá e fazer essa mudança conjunta ali no meio-campo, já que os dois tiveram um bom encaixe, funcionaram bem, e o que a gente viu anteontem também foram os dois treinando muito bem, André. Ô, Monique, sobre o posicionamento no ataque aqui, eu vou falar depois com mais calma, inclusive trocando ideia aqui com a galera do chat e tal, eu tenho muita dificuldade de aceitar posicionamento fixo nos jogadores. Ó, ele jogou pela direita, agora ele vai pela esquerda. Cara, isso aí tem que ter liberdade, inclusive, durante o jogo, para ir... Eu acho até que vai ser livre, assim, ele sempre deixa muito claro que os três ali têm uma liberdade, e o que a gente viu no jogo, por exemplo, passado, foi o Rafinha e o Rodrigo alternando bastante ali naquela função central. Eu acho que ainda assim vai ter uma liberdade, mas é uma tendência agora da gente ver mais o Rafinha caindo pela direita e o Savinho pela esquerda, ao contrário, né, do que foi no jogo anterior. Na verdade, contra o Chile, o Rafinha até estava fazendo uma função mais centralizada, se alternando com o Rodrigo, e o Savinho o tempo inteiro pela direita. Agora eles vão inverter. Tomara que tenha essa liberdade mesmo, porque esse futebol engessado, o cara sabe jogar pelos dois lados, mas não, ó, vai jogar pela direita, ou vai jogar pela esquerda e hoje vai jogar por dentro. Pô, isso aí depende muito do momento do jogo, de trocar, de fazer ali uma... Enfim, daqui a pouco eu converso com isso, a gente fica batendo papo aqui. Agora, sobre a lateral direita, Monique, o Danilo, a gente já falou aqui, e semana passada eu tava falando com o Fragoso, que estava acompanhando o período da seleção aqui em São Paulo, mas a gente já falou algumas vezes sobre isso. O Danilo, ele é um dos caras mais questionados dessa seleção, sem dúvida. Eu acho que justamente, inclusive, pela bola, porque em muitos momentos, e esse é um deles, pela bola, não tinha a menor explicação ele ser titular dessa seleção, não tinha, mas ele tem um papel ali de liderança, ele tem um papel que é mais difícil você mexer nesse tipo de jogador. É mais difícil. Mas não deveria ser um grande obstáculo. Olha, você pode ser líder, você pode ser um cara muito bom pro grupo, mas você não tá jogando nada e vai jogar outro. Deveria ser um pouco mais simples. Mas eu entendo que você tem que ter um cuidado ali, ok. Dito isso, eu acho que deu pro Danilo, né, ô Monique? Pelo menos nesse momento, deu pro Danilo. É um início de temporada difícil para o Danilo, né, André? Com a mudança de comando lá na Juventus, com a chegada do Thiago Motta, o Danilo também perdeu espaço no seu clube, e as apresentações, as últimas, geraram uma série de questionamentos. No jogo contra o Chile, muita gente já pedia que a mudança fosse feita no intervalo, por dois motivos. Primeiro, obviamente, porque a defesa como um todo foi muito criticada no lance do gol do Chile, ali com 1 minuto de jogo, o Danilo estava envolvido diretamente na jogada, e depois também porque o Brasil precisava buscar o resultado e o Danilo subia muito pouco, ele ficava ali como uma espécie de terceiro zagueiro, formando aquela linha ali com o Marquinhos e o Gabriel Magalhães, e o Savinho o tempo inteiro muito isolado. Todas as vezes que o Savinho subia, não tinha ninguém para passar, não tinha essa parceria ali do lado direito, então o Savinho muitas vezes subia, voltava, cortava para dentro de novo. Então isso foi um questionamento muito grande durante aquela partida, além de um acúmulo ali de atuações que já vinham fazendo o torcedor pedir uma mudança na lateral direita. E eu acho que, como você falou antes da leitura rápida, talvez essa leitura na lateral, olhando para uma sequência de jogos, não tenha sido tão rápida, mas tem vários outros fatores, como você falou, em relação ao último jogo, e vai jogar contra um adversário que, de fato, conseguiu a sua primeira vitória nas eliminatórias diante do Uruguai, mas é um adversário dos mais fracos, tecnicamente, a gente pode dizer assim. Então, a seleção vai fazer uma opção por uma escalação um pouco mais ousada, daria para dizer. E aí o Wanderson ganha essa oportunidade ali também jogando pela lateral, e ele ganha dois laterais que podem ajudar, apoiar e chegar mais, que é o Abner pela esquerda e o Wanderson pela direita. E André, agora também a gente vai ficar
na dúvida aí para saber quem será o capitão da seleção nesse jogo, porque se de fato essa escalação se confirmar, né, o Danilo vinha sendo o capitão em campo, e aí o Dorival vai ter que passar essa abraçadeira para algum outro jogador. A gente sabe que tem o Marquinhos, que também é um líder e que é um dos mais antigos desse grupo. Tem outros jogadores, né? Curiosamente, essa seleção tem muitos jogadores que são capitães nos seus clubes. O Gerson é capitão no Flamengo, o Bruno Guimarães é capitão no Newcastle, o Marquinhos já usou a braçadeira de capitão no Paris Saint-Germain e é um jogador também líder na seleção brasileira. Tem até o próprio Ederson, que é um dos mais antigos, que também já conhece bem o grupo, já vem de outros ciclos. Vamos ver o que ele vai decidir, na ausência do Danilo, quem vai usar essa abraçadeira. Eu tenho essa impressão, tenho a sensação que vai ser o Marquinhos, mas vamos aguardar.